Olá, queridos e queridas do Portal Tecnologística. No vídeo de hoje eu trago uma pergunta bem capciosa. Capciosa porque é polêmica. Me responde, você acha que o poder concedente pode desistir de uma relicitação em curso? Uma relicitação que já está tramitando? A polêmica surge porque o Instituto da Relicitação não tem cumprido as finalidades pelas quais ele foi desenhado. A relicitação ela foi uma inovação legislativa para estabelecer critérios e procedimentos para uma devolução amigável de concessões do setor de transporte. A gente está falando de aeroporto, ferrovia e rodovia. E essas concessões, se devolvidas de uma maneira coordenada e negociada, a gente esperava que poderíamos evitar os processos traumáticos, bem tormentosos, de declaração de caducidade, que tem questões muito complexas e que muitas vezes tornam difícil a devolução de ativos, mesmo em uma situação em que o poder concedente, por exemplo, teria razão na discussão, porque os processos são complexos, as apurações são complexas, os contratos mais antigos muitas vezes não tinham um clausulado muito adequado para a gente decidir como é que devolve ativo, como se pagam as indenizações, por exemplo. E a lei de relicitação veio com essa promessa, que tal a gente pensar numa solução negociada e mais célere? Só que essa promessa não se cumpriu. Mais de 7 anos depois da vigência do Instituto, apenas uma relicitação em maio desse ano foi concluída, a do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. E a gente sabe que tem muitos ativos importantes aí na fila, Viracopos, Galeão, 2 aeroportos vitais para a logística brasileira, BR-040 no meu estado, Minas Gerais, Malha Paulista, dentre outros. E a dificuldade de operacionalizar esse instituto começou a gerar algumas dúvidas. Será que a gente pode eventualmente interrompê-lo? Isso porque existe na lei de relicitação, no artigo 14, parágrafo 2º, inciso 3º, uma exigência de declaração por parte do concessionário, de que ele não pode, uma vez que manifestou a intenção de aderir à relicitação, desistir dela. Então ele vai declarar de maneira irrevogável e retratável a sua adesão ao processo de relicitação. E aí surge uma dúvida, isso se opõe só ao concessionário ou também é uma trava para o poder concedente? A dúvida foi levada ao TCU pelos ministros de Estado de Portos, Aeroportos e Transportes e fizeram uma consulta perguntando se há objeção pelo TCU de que esse caráter, a tese de que o caráter irrevogável é vinculativo só para concessionária, e perguntaram também quais seriam as balizas técnicas que se exigiria nesse processo de motivação. Claramente o gestor está aí preocupado de ser acusado depois de uma desistência imotivada, fraudulenta, ou que não atende o interesse público, que gera prejuízo horário. Então ele pediu me dê balizas. Isso é um primeiro ponto que a gente entende por que se pede o estado, de exacerbação do controle, mas ao mesmo tempo a gente vê o administrador se furtando a ser administrador e resolver os problemas. Então ele leva isso ao TCU. E dentro do TCU o tema está dividindo opiniões. Dentro da própria unidade técnica tinham posições divergentes. No início tinham posições que entendiam que a desistência não seria viável, que o poder concedente se vinculou também a partir daquela desistência, daquela anuência original ao processo de licitação, e posições que a irrevogabilidade não é vinculante ao poder concedente, mas que é óbvio em qualquer cenário, tinha que ter condições contratuais mínimas a serem preservadas e avaliações a serem feitas para embasar essa desistência. Quando o tema foi lá para o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, a área técnica também se posicionou. É importante dizer que, originalmente, lá na área técnica do TCU, eles entenderam que o cenário de passivo regulatório já existente no processo de relicitação seria um impedimento prático à revogação pelo poder concedente. Então, tiveram um entendimento mais conservador, no final das contas, lá na unidade técnica do TCU. Quando foi para o Ministério Público de Contas, junto ao TCU, eles adotaram uma visão um pouco mais flexível, mas ainda assim com condicionantes muito pesadas. Entenderam que é possível, em termos normativos, é legítimo que haja essa desistência, mas colocaram uma série de condicionantes, como, por exemplo, justificativas e elementos técnicos posteriores, ao pedido de relicitação, mostrando essa mudança de contexto e que vão dizer que é conveniente e oportuno
retomar o ativo ao invés de relicitar, ou seja, aquelas razões originais da relicitação que justificaram a relicitação não existem mais. Pactuar um termo aditivo para solucionar o equacionamento do passivo regulatório existente. Demonstrar que essa concessão ainda tem viabilidade econômico-financeira. E aí, gente, eu penso, o próprio processo de desistência virou uma modelagem. Uma modelagem complexa, talvez quase tão complexa quanto a própria relicitação. Inclusive, o TCU entende que tem que haver uma demonstração do pagamento ou do parcelamento de passivos existentes, como, por exemplo, outorgas vencidas. O que me preocupa nesse processo? A emenda pode sair pior que o soneto. É claro que o processo de relicitação não está funcionando no Brasil, isso é muito claro. Por várias razões. Falta de clareza na lei em relação ao próprio procedimento, que é gigantesco e consulta muitos envolvidos. Falta de segurança jurídica quanto à fixação das indenizações devidas ao parceiro privado, o que é muito prejudicial à atração de investimento. Né? Se a gente não tem segurança do retorno do investimento ou do que acontece quando algo dá errado naquele contrato, a gente sabe que as condições de investimento no Brasil são percebidas interna e externamente de uma maneira negativa. Então, a minha preocupação aqui com essa história, com essa polêmica que ainda não se resolveu, porque no final das contas o plenário do TCU iniciou o julgamento, mas não concluiu, tá? Então a gente ainda não tem uma resposta para essa questão. A minha preocupação é que diante dessa falta de resposta, o tempo corra ainda mais e a gente chegue em situações de total perplexidade e de próprio comprometimento à continuidade de alguns serviços públicos. É isso que me preocupa como pessoa que pensa em infraestrutura do Brasil, né? Atualmente, então, fazendo um resumo, a unidade técnica do TCU e o Ministério Público de Contas divergem sobre a possibilidade, sendo o Ministério Público favorável à possibilidade desde que atendidas certas condicionantes. O TCU ainda não teve um julgamento final. O ministro Vital do Rego chegou a votar favoravelmente, mas houve pedido de vista. O julgamento foi suspenso. Então a gente está aí aguardando o retorno breve e ponderado desse julgamento, né, para que se haja uma reflexão dialógica entre as duas posições, a posição do poder público concedente, a posição da concessionária, que também tem direitos nesse processo e que não pode ver-se completamente rendida no encerramento abrupto do processo de relicitação que não tenha sido dialogado nos seus termos e condições, né? Até porque a gente tem que ter um mínimo de garantias, de devido processo legal, para que a gente possa fazer mudanças de rota. Às vezes elas são necessárias e eu acho que a relicitação, ela realmente, tal como ela se desenhou, ela não funciona, a gente precisa de pensar nas mudanças. Eu quero saber o que você pensa sobre a possibilidade de desistência das relicitações por parte do poder concedente. Escreve para mim aqui nos comentários e a gente se vê na próxima coluna. Até mais!